Olá, boa noite, meus queridos, tudo bem? A tia está com muita saudade de vocês, tá bom? Então vamos lá na nossa aula de hoje, né? Que é muito importante. Então hoje, dia 1º do 4, gente, eu tô no 3, me perdoem, ainda tô no 3, vamos lá, despassam. No dia 1º do 4 de 2020, o roteiro de sala de aula, nós vamos falar sobre o conflito gerador de uma narrativa, tá? Lá no livro, vamos continuar no livro 2, lá na página 48, tá bom? Vamos lá. Ao se contar uma história, o narrador começa fazendo a apresentação das personagens, localizando-as num espaço, né? Num tempo e no espaço. Era uma vez, ou seja, um tempo, né? Há muito tempo, em um reino distante, havia uma princesa. Então, isso nós estamos falando de quê? Do tempo e do espaço, tá? Num certo momento, as personagens passam a se envolver em uma complicação, até que o conflito, ou mais de um, né? Um problema que precisa ser resolvido atinge o que nós chamamos de clímax ou ápice, né? Que é um ponto culminante da história. É momento de grande expectativa, quando as consequências geradas pelo conflito das personagens vão sendo tratadas, tudo vai se resolvendo até que vem o grande desfecho, muito esperado pelo leitor. Isso tudo é o que nós chamamos de enredo. Enredo é o desenvolvimento da história, os acontecimentos que vão se passando. Nós chamamos de enredo. Tudo aquilo que vai acontecendo, né, no decorrer da história, tá bom? Então, a base de uma narrativa. Se não há enredo, não há história, não há personagem, não há tempo nem espaço, tá? É com base nele, portanto, que se desenrolam os acontecimentos. Não se pode esquecer de que todo bom enredo deve conter início, meio e fim. Todo bom texto, toda boa leitura, ela tem que ter um meio, um início, um meio e um fim, que o leitor possa compreender o que está querendo ser transmitido, tá bom? Virem a página de vocês. Lá no exercício de aplicação, tem a continuação do texto que vocês leram ontem, tá? Sobre o pássaro, né? Então fiquem atentos à leitura que o professor fará da parte 2 da história do passarinho que não conseguia voar e descubra o que acontecerá com ele. Como é uma leitura muito longa, o nosso tempo na nossa videoaula não é o suficiente, a tia vai deixar esse texto para que vocês possam ler, tá certo? Vocês vão ler, fazer o entendimento dessa leitura, leiam pausadamente, obedecem sempre os sinais de pontuação, coloquem entonação na voz sempre que forem ler um bom texto, tá? Então prestem bastante atenção quando vocês estiverem lendo, respeitem os sinais de pontuação, não saiam atropelando todos os sinais de pontuação, tá certo? Deem sempre uma pausa quando estiverem lendo. A tia não vai ler ele agora porque o nosso tempo é bem minúsculo. A gravação do nosso vídeo ela é um pouco mais rápida, tá bom? Mas eu confio em você aí do outro lado. Eu sei que você está se dedicando para acompanhar todas as videoaulas, tá certo? Eu sei que você está bem empenhado. Então a tia deixa esse texto para que você possa ler em casa, tá certo? Você vai ler da página 49. Olha como o texto é grande, gente, da página 49, aí tem na página 50 e o texto ele termina aqui na página 51, tá certo? Mas não tenha pressa, eu quero só que você tenha bastante compreensão daquilo que você está lendo. Leia para você entender o texto, para poder você conseguir responder as questões referentes ao texto, tá bom? Então, depois que você
concluir o texto, vocês têm a primeira pergunta, tá? Questão número 2. Converse com os colegas e o professor sobre o texto de G.P. Félix, tá? Félix da Costa. Este era o final que você imaginava? Esse era o final que você imaginava para o texto? Explique. Qual a causa da mudança na vida do passarinho? Em que tempo e em que espaço a história acontece? A história tem alguns momentos de tensão, de conflitos. Quais são eles? O passarinho conseguiu resolver seus conflitos? Como ele resolveu? Qual foi o desfecho dessa narrativa? Como foi a conclusão? Como foi que toda essa história terminou? Terminou bem? Ficou alguém muito triste? Foi um final feliz? Então, esse é o que nós chamamos de desfecho, tá certo? Virem a página de vocês, lá para a página 52, questão número 3. Alguns parágrafos tratam dos conflitos vividos pelo passarinho. Transcreva aquele em que ele explica o seu medo e encontra uma solução para o seu problema. Transcrever é você tirar lá do texto e trazer para cá, tá certo? Então você vai copiar aquela parte lá, aqui na questão número 3, tá certo? E a questão número 4. O que animou o passarinho a saltar do ninho pela primeira vez? O que empolgou ele para ele poder saltar e perder o medo? Então você vai ver lá no texto direitinho e copiar aqui a resposta, tá certo? Questão número 5. Voar é da natureza dos pássaros. O que aconteceria com o passarinho caso não tivesse conseguido voar? O que você imagina que teria acontecido com aquele pássaro se ele não tivesse a coragem de voar? Então você vai colocar aqui na questão número 5. Essa é uma resposta pessoal. Questão número 6. Avalie a história e responda. O que é necessário para que as pessoas vençam seus desafios e suas dificuldades? O que nós devemos fazer para nós perdermos o medo? Parar de falar, não consigo. Muitas vezes vocês, ai tia, eu não consigo. Como você não consegue? Você tentou? Muitas vezes nós usamos muito palavras negativas. Tenta antes de você falar que não consegue, que não sei. Você só sabe se vai conseguir tentando, tá bom? Então essa é o exercício, tá, gente, de português. Essa é a nossa aula de português, tá bom? Que nós tivemos hoje foi para falar sobre o conflito gerado de uma narrativa. Os conflitos gerados em uma leitura, né, causada por personagem, tá certo? Então, é isso, meus amores. Eu estou com muita saudade de vocês. Todos os vídeos eu vou colocar isso, tá bom? Então, se inscrevam lá no nosso canal, tá certo? E deixa o joinha e acompanha todos os nossos conteúdos. Abraço a todos!